Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos na nossa última semana do ano, nossa última live de segunda-feira do ano. Quero desde já, como já fiz das outras vezes, agradecer a todos vocês que nos acompanharam ao longo desse ano, tanto nas segundas-feiras, com temas mais variados, temas espíritas e temas variados, como é o caso de hoje. Nas quintas-feiras, temas mais relacionados aos animais. Então, muitíssimo obrigado a vocês que nos acompanharam e que a gente possa estar todos nós juntos, aqui no ano que vem, em 2022, nas nossas lives. Quem sabe, se Deus quiser, numa situação mais segura, também presencialmente, um dos nossos desejos, fazer palestras e bate-papos também presenciais lá no nosso centro. Então, quem sabe, 2022 a gente tenha essa situação um pouco mais confortável e a gente realmente possa fazer as nossas lives, só que presenciais. Vai ser muito bacana, vai ser muito bom para todos nós. Lembrando que a gente faz as nossas transmissões, pelo nosso canal no YouTube, também pelo nosso canal no Facebook, está aí na tela para vocês, youtube.com/jefasorocaba, também facebook.com/jefasor. No nosso site tem todas as palestras já gravadas, tem aí as nossas outras redes sociais, nosso Instagram, nosso Twitter, o nosso WhatsApp, também o nosso Telegram. Vocês estão vendo aí a fachada do nosso centro, para quem já foi presencialmente lá, já viu aí o nosso centro. Também tem o nosso e-mail, quem quiser mandar mensagens para a gente aí, fiquem à vontade, tem vários meios de comunicação para a gente poder conversar, ainda que de forma virtual. Mas vamos começar nosso bate-papo da noite de hoje, fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que nos acompanham, que estejam conosco na noite de hoje, abençoando a cada um dos irmãos que forem nos assistir, agora, nesse momento, ou num outro momento depois gravado. Que todos recebam o auxílio e o amparo que cada um necessitar, pedindo a Deus, nosso Pai e ao nosso Mestre Jesus, que envolva com muito amor e muita luz a nossa convidada de hoje, para que ela possa transmitir o seu conhecimento, que a gente possa refletir sobre tudo aquilo que for falado aqui hoje, que da melhor maneira possível a gente consiga também colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos passar aqui os nossos recadinhos antes da gente começar o nosso bate-papo de hoje. Lembrando, nosso bate-papo hoje é gravado, tá? Mas quem quiser deixar mensagens, quem quiser enviar alguma colocação, de repente até alguma pergunta, para a nossa convidada, a gente, no momento oportuno, a gente passa para ela e a gente depois, se for o caso aqui, faz uma outra live, quem sabe, para falar um pouquinho sobre isso. Então, fiquem à vontade quem quiser mandar comentários, ou pelo nosso WhatsApp, ou pelo nosso Telegram, ou mesmo na descrição do vídeo aqui, nos comentários do vídeo. Fiquem à vontade, só lembrando que a nossa palestra, o nosso bate-papo hoje é gravado. Então vamos lá, os nossos recadinhos de sempre, para quem ainda não conhece o nosso centro. Nossas atividades online, todas as segundas e quintas-feiras, palestras, às 8 horas da noite, palestras ou bate-papos. E na quinta-feira, as vibrações à distância, que fazemos mais voltadas para os animaizinhos, mas também fazemos vibrações pelos humanos. Só mandar para a gente os dados que estão aí na tela. E aí as nossas palestras já de janeiro, Hoje é a nossa última palestra de segunda-feira. Ainda temos a palestra na próxima quinta-feira. Aliás, uma receita vegetariana e vegana, bem bacana, que vocês vão assistir na quinta-feira, para poder passar o Réveillon aí, na medida do possível, sem tanta crueldade animal nas nossas mesas. Mas aí a nossa programação de palestras do mês de janeiro, já na próxima segunda-feira, estaremos aqui com o nosso companheiro José Milton da Costa, que inclusive gravou essa palestra, já dando um spoiler aqui, ele gravou lá no nosso centro. O Milton quis conhecer o nosso centro, não conhecia o nosso centro presencialmente, aí ele aproveitou para conhecer e já gravou uma palestra para a gente lá presencialmente mesmo. Então a nossa primeira palestra de janeiro será com o nosso companheiro José Milton da Costa, que foi conhecer o nosso centro e já gravou a palestra para a gente. E aí a programação dos outros dias, das outras segundas-feiras e também de quinta-feira. O nosso trabalho presencial, todo primeiro e terceiro domingo do mês. Lembrando que agora, no primeiro domingo de janeiro, dia 2 de janeiro, nós não teremos o trabalho presencial por conta aí das festas de final de ano, muito próximo aí do final de ano, muita gente viajando, Então, no domingo agora, nós não teremos o trabalho presencial, retomaremos no dia 16 de janeiro, que será o terceiro domingo do mês. Lembrando que ainda estamos fazendo com agendamento, Então, quem quiser passar no nosso trabalho presencial, é só fazer o agendamento, entrar no nosso site. Se alguém tiver alguma dificuldade,
pode mandar para a gente uma mensagem no WhatsApp que a gente vê aí a melhor forma de poder fazer esse agendamento, tá bom? O nosso Bazar do Jefa, né, para quem for no dia do nosso trabalho presencial, vários produtos ali à venda, entre esses produtos, livros da doutrina espírita, livros com a temática dos animais, né, quem quiser adquirir algum desses livros vai estar ajudando aí as nossas despesas, quem não quiser comprar nada, mas também quiser nos ajudar, agradecemos de coração. Toda ajuda, né, foi muito bem-vinda, né, nesse ano que está agora se encerrando. Quero agradecer a todos aqueles que nem conheceram, né, o nosso trabalho presencial, mas que nos ajudaram, né, com doações. Isso foi muito importante para a gente poder manter o nosso centro funcionando, né? Quando a gente estava só nas atividades online, foi muito importante essa ajuda. E agora, né, na nossa retomada presencial, muito importante também. Então, gratidão a todos vocês que nos ajudaram ao longo desse ano de 2021. E quem puder continuar nos ajudando, agradeceremos de coração. Bom, para o nosso último bate-papo de hoje, né, tem um ditado popular que diz que promessa é dívida, né? No nosso último bate-papo de segunda-feira do ano passado, a nossa companheira aqui, a Tatiana Marra, psicóloga, que está aqui com a gente na noite de hoje, ela prometeu que estaria aqui com a gente na nossa última live de segunda-feira deste ano. E como promessa é dívida, né, Tatiana? Você está pagando a sua dívida, né, digamos assim, hoje com a gente aqui. Muito boa noite, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Jeff. Pois é, promessa é dívida, né? Boa noite, muito obrigada por proporcionar essa promessa ser cumprida, porque não sou só eu, somos nós dois, né? Então, boa noite a todos que estão assistindo e é um prazer estar aqui com vocês. Pois é, graças a Deus, né, Tatiana, que nós estamos aqui podendo, né, cumprir com essa promessa, né? Foi um bate-papo muito gostoso que a gente fez no ano passado, né? Muitas reflexões, né, a respeito daqueles balanços e promessas de final de ano. Foi um ano 2020, Sim. Foi um ano difícil. Esse ano talvez tenha sido mais difícil ainda, né? Porque a gente tinha aquela expectativa, né, de que a coisa iria melhorar. Infelizmente, pelo menos no começo do ano, ou pelo menos até a metade do ano, foi um ano, né, de 2021 muito complicado, muito difícil. Tomara que o ano que vem, né, já vou fazer um pedido. No final do ano que vem, de 2022, se pudermos estar aqui novamente, né? Quem sabe, né, fazendo um balanço mais positivo, né? Se Deus quiser, um balanço mais positivo de 2022, porque realmente 2021 foi um ano muito difícil, né, para muita gente, né? A pandemia trouxe aí muitas tristezas, muitas coisas não tão boas assim, né, para famílias. Eu, graças a Deus, não perdi nenhum familiar, mas perdi amigos, né, na pandemia, né, e foi realmente muito complicado, né, vivenciar várias coisas nesse ano de 2021. E você, como psicóloga, tenho certeza que ouviu muitos relatos, né, se não vivenciou, mas ouviu muitos relatos sobre a dificuldade que foi esse ano de 2021, né, Tatiana? Sim, foi um ano muito, muito difícil, muito complicado, né? Ano passado a gente falava de resiliência, esse ano acho que ainda continuou. A resiliência continua fazendo parte do nosso dia a dia, né? Por conta da pandemia e dessa situação toda mundial, né? Do Brasil e do mundo. Exatamente. Bom, no ano passado, na nossa live do ano passado, a gente falou bastante, né, sobre vários assuntos, né? Tínhamos, né, essa promessa, né, de que 2021 seria melhor, né, de que a pandemia talvez, quem sabe, pudesse acabar. Infelizmente não acabou, a pandemia continuou. Nós tivemos muitas lições ao longo de 2020 e neste ano de 2021, na sua opinião, nós aprendemos a lição de 2020 ou ainda vai ficar alguma coisa para 2022? Tem muita coisa que ainda vai ficar pendente, né? Vai ficar ali em assuntos pendentes para 2022. Sim. Eu acho que é muito individual, né? Mas, de modo geral, talvez ainda fique coisa para 2022, porque por mais que tenham sido 2 anos muito difíceis, né? O ano 2020 e 2021, tem muita coisa ainda para ser aprendida, né? Mas, assim, é muito individual. Tem pessoas que conseguiram aprender, que conseguiram evoluir de alguma forma, e tem pessoas que não. Assim como tem as que andaram para trás. Então, vai muito de cada um, né? Sim. E você já até tocou no assunto, né, da resiliência e empatia, né? A gente até estava conversando antes de começar aqui, que eram palavras que talvez não fossem do cotidiano de muita gente, né? Muita gente nem sabia o que era resiliência, empatia, enfim.
acabou até se tornando, né, de uma certa forma, um chavão, né, usado até de forma equivocada por muita gente. Mas, na sua opinião, Pois é. nós aprendemos verdadeiramente o que é resiliência e empatia? Gostaria que você falasse um pouquinho dessas duas coisas. E se não aprendemos, o que falta para a gente colocar em prática, pelo menos? Vai? Porque não dá para, é o que a gente estava comentando, não dá mais para alegar demência. Ah, nunca ouvi falar disso. A gente pode não, Não, muita gente pode não ter não mais. muita gente pode não ter conseguido colocar em prática, mas não dá mais para dizer, ah, não sei o que é isso. Então gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas duas palavrinhas mágicas, né? E se as pessoas conseguiram de alguma forma colocar um pouco mais em prática ao longo desse ano 2021. Na verdade, de novo, é uma questão muito individual, né? É difícil a gente generalizar e falar de todo mundo, porque cada pessoa teve uma experiência diferente, cada pessoa lidou com tudo isso de um jeito diferente, então fica difícil falar no geral, né? Das pessoas, de um modo geral. Mas a gente teve que aprender, não teve jeito, a resiliência, as duas, né? Mas falando da resiliência, pensando individualmente, né? Não teve como não aprender, a gente teve que levantar e seguir em frente, não teve outro jeito. Não teve como lutar contra isso, né? E quanto à empatia, tem muita gente que ainda não aprendeu. Então, assim como a resiliência também, né? Aliás, é difícil falar dessa forma, de um modo geral. É muito individual, é muito pessoal. Então, é muito difícil falar se todo mundo aprendeu ou não. Tá, dos casos que você atendeu, pelo menos, né, você como psicólogo, né? Você percebeu que houve uma evolução, pelo menos, de algumas pessoas, no sentido de, ah, não, agora eu estou conseguindo, né, me colocar mais no lugar do outro, estou conseguindo mais entender o problema do outro, né, já que nós tivemos uma convivência muito mais de perto, né, com familiares, principalmente na família, né? Talvez seja o grande desafio de muita gente, mas pelo menos dos casos que você conseguiu obter uma resposta mais contundente. Você percebeu que houve uma evolução nesse sentido, de uma maneira geral, dos casos que você atendeu? Houve, nos casos que eu atendi, houve. Eles conseguiram se colocar um pouco mais no lugar do outro e até trabalhar a questão da resiliência também, né? Conseguiram persistir mais enfim, enfrentar o dia a dia, né? Eu acho que teve, sim. O dia a dia que é a grande questão, né? É só no dia a dia, é só na É, convivência com as pessoas, né? E muita gente às vezes não sabia como lidar, né, com a convivência com as pessoas, né? Porque cada um às vezes vai para o seu canto, né, sai para trabalhar de manhã, volta só de tarde, às vezes mal vê as pessoas, né? Às vezes mal vê os seus próprios animais de sim. estimação, né? O que também é algo bem Aham. difícil. Então, talvez tenha sido um grande desafio, né, para todos nós. E agora, uma pergunta que talvez seja até mais palpável, vai? Que é algo que a gente falou ano passado, sobre o controle das coisas que não estão ao nosso alcance. Né? Por exemplo, ninguém previa, ninguém tinha a menor ideia de que passaríamos por uma pandemia, de que passaríamos por todas as situações que tivemos de enfrentar, de isolamento social, de não poder ir em alguns lugares. Né? Hoje as pessoas estão até abusando de uma forma até, né, talvez não deveriam abusar tanto, né, mas já estão abusando, mas enfim. Mas depois de tudo que nós passamos, né, depois de tudo que nós vivenciamos, né, tivemos que mudar planejamentos, tivemos que mudar a nossa forma de encarar algumas coisas, né. Você acha que a sociedade, de uma maneira geral, adquiriu experiências novas, adquiriu experiências que possam servir para o bem coletivo, né? Porque às vezes a gente fala muito no individual, né? Talvez você, como psicóloga, Ah, sim. veja muito os problemas individuais, mas baseado nos Sim. problemas e nas vivências individuais, nós enquanto sociedade, será que nós conseguimos ter mais controle das coisas que não estão ao nosso alcance, por exemplo, que foi um dos assuntos que nós falamos ano passado? Talvez sim, porque esse ano, bem ou mal, os trabalhos presenciais começaram a voltar, as aulas presenciais começaram a voltar. Então, o nosso controle passou a ser um pouco maior, porque eu consigo ir na empresa trabalhar, por exemplo, e controlar ali o meu ambiente de trabalho, a minha mesa, os objetos que eu vou usar para trabalhar, eu consigo controlar
Se eu vou ali no banheiro agora, se eu espero mais um pouco, se eu vou comer, ou se eu espero mais um pouco. Então, algumas coisas ficaram mais no nosso controle. E aí, voltando na coisa da empatia, as pessoas elas acabaram, depois de muito tempo reclusas, quando voltaram a conviver em sociedade, vamos dizer assim, né? Por exemplo, numa empresa ou numa escola, em espaços públicos que até em 2020 a gente não poderia, a olhar mais para o outro, né? Elas deixaram de se olhar um pouquinho e começaram a olhar para o outro, pelo que eu andei percebendo. Então, por pior que tenha sido a gente ficar recluso, a gente ser privado de muita coisa, também teve o lado bom. Porque quando eu volto a conviver em sociedade, eu começo a olhar para o outro. Eu começo a falar, nossa, mas será que aquela pessoa está bem? Será que aquilo está sendo bom para ela? Será que é só para mim? Aí as pessoas começaram a olhar de uma outra forma, mas a questão do controle ela está voltando aos poucos, porque ainda tem muita coisa que a gente não pode fazer. Algumas pessoas estão fazendo, mas não pode ainda. Então, a questão do controle, do meu ponto de vista, ela está voltando mais gradativamente. Conforme as coisas vão retomando, o controle vai voltando junto. Pois é. Falamos muito no ano passado também, gostaria muito de não estar falando sobre isso, mas infelizmente, aquele medo coletivo que nós tínhamos, né? Sobre uma possível segunda onda, que ela acabou realmente se confirmando, e aí veio uma terceira onda, enfim, muita gente, infelizmente, morreu, né? E do segundo semestre para cá, nós começamos, deste ano, né, de 2021, a gente começou a vislumbrar Sim. pelo menos um cenário um pouquinho melhor, né, até por conta da vacinação, né, que felizmente avançou, né, felizmente as pessoas, ao se imunizar, conseguiram, né, pelo menos ter um pouquinho mais de segurança em relação à doença, né, ou não tiveram, né, um quadro um pouco mais grave. E agora, né, pelo menos nesse último mês, né, de dezembro, talvez no final de novembro para começo de dezembro, a gente começou a de novo se atemorizar em relação a uma quarta onda que, né, já está acontecendo inclusive na Europa, né, no Brasil pelo menos está vindo, mas ainda não é de uma forma tão intensa como foi a segunda e a terceira Sim. onda. Mas nós tivemos aí as festas de Natal, ainda vamos ter as festas de Réveillon, né, virada do ano vai ter depois do Carnaval, enfim. E existe, querendo ou não, pelo menos para as pessoas um pouco mais conscientes, né, do problema, esse medo coletivo que nós tínhamos no ano passado. Você acha que para esse finalzinho de 2021, começo de 2022, esse medo coletivo que nós tivemos lá atrás, ele continua ou por conta, né, de pelo menos um pouquinho de segurança em relação à vacinação, as pessoas estão minimamente mais seguras e menos temerosas que no ano passado? Pelo que eu percebo, as pessoas, por um lado, elas estão mais seguras, sim, porque a vacina ela não traz 100% de imunidade, mas traz uma boa porcentagem de imunidade. Mas, por outro lado, essa volta à vida coletiva está sendo muito com medo, porque a imunização não é 100%. Então, as pessoas ainda podem pegar, e ainda tem uma preocupação muito grande com os mais velhos, que apesar de já terem a vacina, podem ter outras complicações em relação à saúde, a doença pode se agravar. E com relação às crianças que não tomaram a vacina ainda, que não são permitidas a tomar a vacina. Então, isso ainda tem. As pessoas, eu percebo, não estão mais preocupadas com elas. Aí eu vou pegar a doença como estava sendo no ano passado. Elas estão preocupadas com a família, com as pessoas que estão em volta. Então, são os mais novos, que não tomaram a vacina ainda, e os mais velhos, que já tomaram, mas podem ter complicações em relação à saúde. Né? Então, o cuidado ainda, pelo que eu percebo, continua. Pelo menos, não são todas as pessoas, porque tem gente que está saindo como se não houvesse amanhã, né? Mas, enfim, de um modo geral, o cuidado continua, mas agora o foco mudou do meu ponto de vista. Não sou mais eu, é a minha mãe que é idosa, ou é o meu filho que é bebezinho. Mudou um pouco o foco, não sou mais eu, porque a vacina já está ok. Meu ciclo vacinal está completo. Você tem. Então, Uhum. é isso. Pode falar. Você atende crianças, pegando esse gancho, né, das crianças. Você também atende crianças, né? Crianças, adolescentes, enfim. Mais as crianças, né? Como você falou, não se vacinaram, né? Até por conta
né, da falta de estudos, né, realmente em relação à vacina, né, ainda não se tem uma conclusão, né, se uma criança pode ou não se vacinar, né, ainda não tem Sim. informações, né, contundentes em relação a isso. O que você percebe, por exemplo, das crianças, né, que voltaram, por exemplo, ao convívio com os coleguinhas, né, que voltaram para a escola, né, que voltaram, né, de repente a brincar, né, para quem mora em condomínios, né, em playgrounds, Ah, enfim. sim. Você percebe que as crianças, elas têm, pelo menos das que você conversa, das que você atende, você acredita que elas tenham com mais consciência do que está acontecendo, do problema que a gente está vivendo, ou às vezes por conta, né, desse relaxamento coletivo, elas, não, os adultos estão vacinados, então eu estou tranquilo, eu não preciso me preocupar. O que você sente em relação aos seus pacientes crianças, por exemplo? Então, na verdade, eu não atendo criança. Eu só atendo adolescentes e adultos, mas eu posso falar pelas mães que eu atendo e pelos colegas com quem eu converso e que atendem crianças. Eu posso falar por eles. As crianças, elas estão com elas sabem o que é, elas podem não saber o nome, Covid, elas podem não saber com muitos detalhes, mas elas sabem o que está acontecendo. Elas sabem que tem um vírus, que tem uma doença que está aí, que matou muita gente e que ainda não foi embora. Elas sabem no geral, assim, então elas entendem que tem que usar máscara, entendem a questão do álcool em gel, a distância, entendem tudo isso. Então, as crianças agora, falando mais especificamente da escola, né, voltando à escola, pelo que eu percebo, estão mais cuidadosas em relação a isso. Então, elas usam a máscara, usam o álcool, ficam mais distantes. É claro que tem aquela empolgação de criança, vamos brincar, vamos, nossa, você trouxe um suco, dá um gole, tem essas coisas de criança. Mas as escolas estão preparadas para isso. As escolas, elas estão monitorando de uma forma muito muito de perto, né? Muito intensa. Então, as crianças estão num pátio ali comendo, tem professores ao redor, tem bedel que fala, né? Aqueles que ficam nos corredores das salas de aula ali, também monitorando. Então, as escolas estão cumprindo o trabalho delas de estar junto dessas crianças, né? Independente da idade delas. Mas eles têm consciência, eles podem não saber os detalhes, até por conta da idade, né? Mas eles sabem o que está acontecendo, sim. E muitos ainda falam, mamãe, a máscara, você não vai pôr a máscara? Ó, tem que passar álcool. Eles já têm uma consciência, apesar de não entender de forma ampla o que está acontecendo. Ainda bem, né? Ainda bem que as nossas. E você falou que não atende criança, eu achei que você atendia criança. Você atende adolescentes. E no Não. caso dos adolescentes, né? Que muitos já se vacinaram, né? Muitos até já completaram o ciclo vacinal. Você percebe que em relação a eles, por exemplo, que a gente tem aquela imagem de que adolescente é mais rebelde, que não está nem aí com as coisas, né? Você percebe que no caso deles estão conscientes da situação, apesar de estarem vacinados e a gente sabe que nenhuma vacina é 100%, né, de nenhuma doença. Você percebe que Ah, sim. da parte deles existe assim uma consciência, sei lá, um pouco maior em relação aos perigos da doença, de que a gente ainda precisa tomar cuidados, né? Porque se para muitos adultos, né, já estão vivendo vida louca, né? No caso dos adolescentes especificamente, existe pelo menos um pouco mais de consciência em relação a isso? Existe. Tem alguns que já estão nessa vida louca também, como você disse, mas eles têm essa consciência, eles estão tomando cuidado, eles estão a máscara, o álcool, enfim, eles têm essa consciência, eles sabem melhor do que as crianças, né? Então eles têm uma noção mais geral do que é, de como veio, enfim, né? Eles têm um conhecimento maior a respeito e eles estão tomando cuidado também, eles estão seguindo as normas. E assim, é claro que tem alguns que estão saindo, né? Que não estão muito nem aí, não. Mas de modo geral, eles entenderam o recado, vamos dizer assim. Que bom, né? Às vezes a gente fica com aquela imagem, né? Pelo menos com aquela falsa imagem, né? Que adolescente não tá nem aí, né? Então, que bom que exista, né? Essa consciência, né, por parte deles, né? Que não, lógico, da mesma forma que tem adultos irresponsáveis, tem adolescentes irresponsáveis, então não podemos generalizar. Bom, um assunto que Ah, acho sim. que veio para ficar, né? Em muitas situações,
é a questão do online, né? Por exemplo, no ano passado a gente comentou, né, que o nosso centro, por exemplo, a gente passou 2020 inteiro fechado, né, não tivemos nenhuma atividade Foi. pública. E esse ano, né, felizmente, em agosto, nós conseguimos, né, abrir o nosso centro, né, como Que bom. muitos outros centros também já estão abrindo. As escolas retomaram, né, as atividades presenciais, né, as aulas presenciais, enfim. Mas ainda existe, né? No mercado, né, no mundo corporativo também, né? Muita gente voltou a trabalhar, né? No meu local de trabalho mesmo, né, no começo de dezembro voltou todo mundo. A gente viu gente que a gente nem sabia que trabalhava na empresa, né? Porque ou foi contratado durante a pandemia ou tinha sido contratado bem ali naquele limite, né? Do início da pandemia ou não. Mas assim, o online veio para ficar em muitas situações, né? Hoje existe, né, uma mescla, né, entre o presencial e o virtual, né? Acredito que você ainda atenda pessoas de forma virtual, mas, né, já voltou a atender Sim, de forma presencial e da mesma forma o nosso centro, né? Retomamos o nosso trabalho presencial, mas ainda continuamos com online, por exemplo, os nossos bate-papos aqui, as nossas palestras, elas permanecem online, né? sim. Essa mescla do presencial e do virtual, né? O que a gente pode tirar de lição disso, né, em relação a, puxa, antes eu tinha zero convivência com as pessoas, agora eu já tenho uma convivência mínima, mas por outro lado eu continuo com aqueles hábitos, né, os hábitos que vieram para ficar do online. O que a gente pode entender de tudo isso, né, dessa mescla de convivências, né? Porque tem pessoas que a gente ainda continua só vendo online, tem pessoas que a gente voltou a ver presencial. Como é que como lidar com essa mescla, né, entre mundo real e mundo virtual, por exemplo? Então, o mundo virtual veio para ficar, né? Tanto que já tem até projeto grande no mundo de metaverso, aquela coisa, né? Veio para ficar e está cada vez tomando mais, invadindo mais, está cada vez invadindo mais o nosso espaço, o nosso dia a dia. Mas veio para ficar porque trouxe muita facilidade, né? Por exemplo, eu atendo pessoas que são de outras cidades ou de outros estados, então, assim, facilita muito essa interação, né? Tanto para trabalhar também. Tem trabalhos que são mais administrativos ou mais burocráticos que não precisam necessariamente estar dentro da empresa. E foi se constatando ao longo de 2020 que muitas empresas tiveram uma produtividade muito maior, tiveram um lucro muito maior por conta desse trabalho online, desse trabalho remoto, porque as pessoas rendem mais no dia a dia por estar em casa ali com seus filhos, ou com seus animais de estimação, ou com suas esposas, maridos, enfim, né? Conseguem se sentir a mais à vontade e rendem melhor no trabalho. Então veio para ficar. É claro que assim, não substitui o presencial, né? Tem casos e casos. Então, por exemplo, se é um contador que trabalha numa empresa, mas ele fica o dia inteiro ali nas planilhas, nas contas e tudo mais. O presencial é importante? É. Mas ele pode trabalhar de casa, por exemplo, e fazer uma reunião mensal ou semanal na empresa, presencialmente. Ele não precisa estar lá todos os dias, o tempo inteiro, porque ele tem essa facilidade. Né? Agora, se a gente pega alguém do recursos humanos ou alguém que trabalha na produção de uma empresa, tem que estar lá, não tem como estar em casa. Então, né, depende muito da situação, mas veio para ficar. E veio, como você disse, de uma forma mesclada, né, de uma forma híbrida. Dependendo da situação, vão ter situações online e outras presenciais, mesmo na mesma empresa ou no mesmo lugar, enfim. Mas não substitui presencial, né? Não é a mesma coisa. A gente está aqui conversando, né, e tal, bastante gente assistindo, mas não substitui. Não é a mesma coisa se a gente estivesse num auditório, por exemplo, tendo essa conversa. Seria muito mais, não que não seja, mas seria muito mais rico, né? Que a gente estaria se olhando, a gente estaria tendo as perguntas assim com as pessoas levantando a mão, olhando no olho, e, enfim, seria uma outra dinâmica, né? E sentindo, né, aí pegando um pouco pelo lado espiritual, né, sentindo a vibração das pessoas, né, porque quem tá, se você está fazendo uma Exato, palestra também. online, um bate-papo online, um estudo online, né, você não sabe, primeiro, né, tem muita gente que quando faz estudo, né, fecha a câmera, então você não sabe se a pessoa realmente está ali ou não, se está prestando atenção ou não. Pois Se você é. está numa palestra ou num estudo presencial, pelo menos você consegue detectar quem está realmente prestando atenção, se a pessoa está interessada, né, de repente você até muda, né,
a forma como você vai falar, né? Você muda alguma coisa no presencial porque você está sentindo. Né? No online, nem sempre você tem essa possibilidade de sentir o outro lado, né? O feedback da pessoa. Mas nessa questão, principalmente do online, você não acha que isso pode criar, de alguma forma, não sei se a palavra correta é essa, mas alguns distúrbios em algumas pessoas, no sentido de, não, eu prefiro só viver online, não quero mais ter convivência com ninguém, né? Ter a convivência presencial com as pessoas me faz muito mal, né? Isso de alguma forma, em algum momento, pode ser prejudicial, a pessoa se acostumar de uma forma Sim. tão intensa ao online, às coisas virtuais, e não querer mais nenhum tipo de contato presencial com as pessoas? Pode, tanto pode que já está acontecendo. Os índices de depressão vamos chamar, não é um transtorno, mas aversão à socialização, vamos dizer assim, cresceram muito nesse último ano. Não em 2020, nem tanto que a gente já estava começando, mas nesse último ano. Cresceram muito, porque as pessoas elas estão muito mais no virtual. Então, as relações, elas acontecem, elas são legais, mas não é a mesma coisa. Por exemplo, eu atendo uma pessoa que começou a namorar de forma remota, começou a namorar pela internet. Ok, tem sentimento, porque isso é possível de acontecer virtualmente. Mas falta, não tem beijo, não tem toque, não tem nada. Não tem muito olho, tem olho no olho pela tela, mas se o computador, o seu celular trava, se a internet trava, e aí? Não é a mesma coisa, né? Então, esses problemas, eles estão acontecendo já. E podem acontecer de uma forma muito mais ampla, né? De uma forma muito mais grave, do meu ponto de vista. Porque as pessoas ficam tão presas no online que quando vão numa padaria comprar um pão, não sabem nem pedir o pão. Compram por aplicativo. E tem padaria, você consegue comprar pão pelo iFood. Mas, ao invés delas irem na padaria da esquina, na mesma rua da casa, para comprar um pão, elas vão pedir pelo aplicativo e pedir esperar o entregador chegar. Então, pode causar muitos problemas, assim, e principalmente, pelo que eu percebo, nos mais novos, nos adolescentes e nas crianças. Porque a gente que é adulto e os idosos, temos uma outra consciência disso tudo, né? A gente viu um mundo sem computador, sem internet, e estamos vivendo o mundo com isso. Então, a gente tem uma outra consciência. A gente, não tem internet, tá tudo bem, vamos lá, vamos em tal lugar, vamos se encontrar, tá tudo bem. Para os adolescentes e para as crianças, não. Ai, caiu a internet, é o fim do mundo. Ah, porque eu estava jogando, não posso mais jogar. Tá, mas eu tenho um jogo de tabuleiro. Não, mas tabuleiro é coisa de velho, eu não quero. Eu quero meu jogo online lá de dar tiro. E aí é uma coisa absurda. Eles não estão sabendo mais olhar no olho, não estão sabendo mais abraçar, mesmo alguém da família, né? Não estão sabendo mais interagir pessoalmente. Isso é muito grave. E eu acho que agora, daqui para frente, as coisas começando a voltar no presencial, vai ter que ser feito um trabalho de ressocialização desses adolescentes, dessas crianças. Para você ter ideia, eu vi o relato de uma mulher que teve um filho durante a pandemia e agora esse filho começou a ir para a creche. Só que por conta da pandemia, ele só tinha contato com o pai, a mãe e a avó, né? Que eram os familiares próximos ali. Essa criança olhou para a cara da professora e começou a chorar. Porque ele nunca tinha visto outra pessoa que não fosse da família. De repente tem uma pessoa estranha ali que pega ele no colo e leva para dentro de uma sala. Ele não conseguia lidar com a situação. Um bebê de um ano e pouquinho, que nasceu, não, a gestação não foi durante a pandemia, ele nasceu durante a pandemia, ali para abril, maio, bem no comecinho, e foi para a creche agora, depois de um pouquinho mais de um ano de idade. Então, assim, olha o quanto isso está afetando, né, as crianças e até os adolescentes, que ficam tão reclusos que não sabem mais interagir socialmente. Aí até voltando numa questão anterior que a gente falou sobre os medos coletivos, né? Você acha que isso, em partes, é um pouco de reflexo? Por exemplo, a partir do momento que a pessoa tem a possibilidade hoje, né? Porque a gente não está numa situação tão calamitosa como lá no começo da pandemia. Ah, não. Mas eu posso ir, por exemplo, numa padaria comprar um pão,
né, com os devidos Sim, cuidados, né, enfim, sem, abuso, sem nenhum tipo de abuso, né, mas hoje, no começo, as pessoas estavam tão temerosas que, assim, colocar um lixo na rua já era motivo de pavor para muita gente. Né? Conheço pessoas que sim. colocavam máscara para jogar o lixo na rua, voltavam, tiravam toda a roupa, tomavam um banho, enfim, né, acabou virando até uma neurose. Mas hoje a gente já tem essa possibilidade, pelo menos, né, de pelo menos ir num lugar, né, de comprar ir no supermercado, comprar alguma coisa, né. Mas na sua opinião, Sim. voltando àquela questão que a gente falou dos medos, você acha que isso é Aham. um pouco reflexo daquele medo que ficou lá atrás, né? Puxa, se eu sair, se eu for na padaria, eu posso me contaminar. Se eu for, sei lá, no supermercado, posso me contaminar. Se eu for na escola, posso me contaminar. Se eu for trabalhar, enfim. Você acha que isso é um pouco o reflexo daquele medo que acabou se tornando coletivo e que, de uma certa forma, para algumas pessoas isso acabou gerando, sei lá, alguns traumas, alguns distúrbios? Não sei se eu estou falando a palavra correta, mas isso de alguma forma Aham. é um reflexo disso? É uma consequência disso, né? Porque por conta desses medos, tudo bem que teve a determinação da OMS lá no começo, teve tudo isso, mas a gente, por conta dos medos, se fechou. Ah, podia ir na padaria, mas muita gente não foi, a gente se recolheu por conta desses medos e dessas angústias que a pandemia trouxe para a gente, né? E como reflexo, como consequência disso, a gente tem essa vida muito mais virtual do que presencial, porque a gente aprendeu que dá para comprar roupa online, por exemplo. A gente aprendeu que dá para comprar tudo online. Qualquer coisa que eu quiser, eu posso pegar o celular, comprar e chegar na minha casa em uma semana. Dependendo do lugar, mas enfim, chega em uma semana e tá tudo. Tem lugar que chega até no dia seguinte, se eu comprar hoje. Então a gente aprendeu que é muito mais fácil, não preciso sair de casa. E aí esse medo acabou virando um comodismo nesse sentido. Por que que eu vou sair se eu posso ficar em casa? Por que que eu vou conversar com meu amigo na rua se eu posso falar com ele pelo celular? Né? Por que que eu vou qualquer coisa assim fora da minha casa, se eu posso fazer tudo aqui dentro? Eu não preciso sair. Então daí vem os índices de depressão e de aversão social muito grandes, muito crescentes nessa época, porque o ser humano precisa de relações sociais, ele precisa estar com outras pessoas. Desde que o mundo é mundo, a gente precisa ter uma relação intersocial. E quando isso não acontece, sempre parece que falta alguma coisa, aí vem o desânimo, vem uma apatia, vem depressão no final das contas, né? Então, é consequência disso, sim. A gente ouve. Talvez não direta para algumas pessoas, né? Porque às vezes eu posso não ter o medo, mas de você falar comigo numa conversa informal, eu posso começar a ter medo. Então, às vezes não é de uma forma direta, mas sim. Sim, a gente ouve muito, né? Pelo menos para quem não é do meio psicológico, né? Do meio médico, né? Ah, depressão é o mal do século, enfim. Você falou. Alô? Ah, acho que caiu a conexão aqui com a Tatiana. A gente tá falando bastante de mundo virtual, né? Às vezes acontece essas planes de internet, né? A gente tá falando aqui, a gente tá gravando aqui que a Tatiana. Ah, voltou. Oi, voltou. Restabelecemos o contato aqui. Tava falando que a gente tá falando tanto desse negócio de mundo virtual. O mundo virtual é bom, mas tem horas que dá uns probleminhas aqui pra gente, né? Nem tanto, né? A gente também aprendeu a conviver com isso, né? Ah, caiu a conexão, né? Retoma, espera um pouquinho, né? Fiz várias lives aqui ao vivo, né? Vários bate-papos Pois ao é. vivo, né? Que tiveram problemas, gravações também, às vezes dá problema, enfim. Não sei se você chegou a ouvir o que eu estava falando de depressão. Para quem não é do meio médico, do meio psicológico, Não. a gente sempre ouviu, né, falar que a depressão é o mal do século, né, e muita gente às vezes não entende, né, exatamente o que é depressão, e aí deturpa, né, as coisas, né, fala que a depressão é frescura, não tem nada a ver, né, a gente sabe que não é, né, tanto você como psicóloga, né, nós como casa espírita também, né, às vezes recebemos pessoas nessa situação, então a gente sabe o quanto é difícil, né, às vezes lidar com casos de depressão, ou a pessoa ou alguém da Muito. família, né. Você falou bastante sobre isso, né, que dessas relações e tal. Na sua opinião, você acha que daqui para frente a tendência de casos depressivos e até, né, consequências disso
Você acha que vai demorar quanto tempo para as pessoas se livrarem disso, se é que dá para se livrar, e vai ficar esses resquícios, né, da pandemia? A depressão vai acabar se tornando algo tão comum que o normal, entre aspas, vai ser, eu não tenho depressão, né? Porque a maioria vai estar depressiva ou num É, estado depressivo. na verdade, eu costumo brincar que hoje em dia quem fala que tá bem para mim tá mentindo. Porque bem ninguém tá, né? Sempre tem alguma coisa ali, ainda mais depois da pandemia. Se alguém fala para mim tá tudo ótimo, aí piorou. Tudo ótimo, já vai para o psiquiatra, né? Porque assim, não tá, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que a depressão, ela, só para começar, não sei se todo mundo sabe disso, mas ela não tem cura. Então, a pessoa que desenvolve depressão tem tratamento, é como um diabetes, tem tratamento, a gente consegue estabilizar, às vezes com remédio e terapia em conjunto, ou só com um dos dois, enfim, dependendo do caso, mas a gente estabiliza e vai mantendo ela assim. Tem dias altos, outros baixos, mas a gente mantém ela perto de uma estabilidade ok, para a pessoa ficar bem. Então, quem acabou desenvolvendo a depressão, infelizmente, vai ter que conviver com ela o resto da vida. Mais estável, menos estável, mas ela está ali. E eu acho que a depressão, assim como a ansiedade, assim como os transtornos de ansiedade, eles vão acabar sendo crescentes daqui para frente. Já estavam numa crescente, né? Eles já vinham, até por isso que se fala de mal do século, porque já vinha numa crescente. E eu creio que daqui para frente essa crescente vai continuar, ela não vai parar, ela vai continuar crescendo, porque além dessas questões da pandemia que deixaram resquícios, como você diz, tem as questões da sociedade em si, né? Acho que a gente até falou disso em outras lives também, do quanto a vida é tão acelerada, exige tanto da gente e cada vez mais que a gente nunca é suficiente. Por exemplo, quando se fala de... As mulheres vão entender o que eu estou falando. Quando se fala de corpo, as mulheres vão entender. Não que os homens não entendam, mas enfim. A gente fala de corpo, tá lá um padrão de beleza. Só um parênteses. Se os homens não têm esse Ah, problema, convivem com mulheres que têm esse problema e, por tabela, entendem o problema. faz sentido, tem razão, é isso mesmo. Então, assim, tem lá um padrão, sei lá, em uma rede social, tem que ser de um jeito X. Ok, eu começo a ir na academia, eu faço dieta, eu tô lá, tô lutando para ter aquele padrão X. A hora que eu chego nesse padrão X, tem um Y. Aí eu falo, putz, não é mais. Aí tá, luto para chegar no Y, tem o J. E assim vai. Cada hora é uma hora que eu atinjo um, tem outro. A hora que eu atinjo um já é feio, entre aspas, já não adianta nada. Então, assim, a gente não é suficiente. E eu falei do corpo, mas isso vale para tudo. Tem empresas em que os funcionários nunca são suficientes, eles têm que estar sempre ali, tipo, tá bom, fez sua obrigação, sua meta agora subiu 15%. Putz, 15% do que era é muito alta, mas vamos lá, vou tentar. A hora que consegue, sua meta subiu 20%. Putz, subiu mais do que antes. Então, assim, isso faz as pessoas se sentirem com autoestima muito baixa, uma autoconfiança muito baixa, né, o que aumenta a insegurança, aumenta a angústia e as incertezas também. E aí as pessoas acabam entrando em depressão, né, ficando muito ansiosas, entrando em depressão e desenvolvendo transtornos nesse sentido, né. Então, junta as duas coisas, junta a pandemia, que tem os seus resquícios e que não vai acabar tão já, com o movimento, com a dinâmica da sociedade de um modo geral, né? Então, infelizmente, no meu ponto de vista, a tendência é piorar. É. Falando de ansiedade e depressão, não falando da pandemia. Sim, sim. A pandemia a gente espera que ou passe ou, né, ou fique numa situação controlada. Mas a depressão já existia, né, antes da pandemia, então não é uma doença que surgiu por Já, conta da não. pandemia, né? Só pode se agravar. Acho que, baseado nisso que você falou, tem um amigo meu que dá um exemplo muito didático, que eu acho que você vai... Se você já não ouviu, talvez tenha ouvido algo parecido. É mais ou menos alguém que parou de beber, mas sempre está passando na frente de um bar, né? Por mais que a pessoa tenha aquele autocontrole, não, eu não bebo mais, mas a pessoa passa na frente do bar e vê ali, sabe, bate aquela coisa, né? Puxa, será que se a pessoa não tiver Bate. 100% firme no propósito,
pode ter uma recaída. Falo por mim em relação ao vegetarianismo. Quando eu parei de comer carne, a primeira vez que eu fui num shopping almoçar, eu fiquei louco, em bom sentido. Porque para onde você olha, tem coisa com carne, né? Ou é o fast food, ou é o É restaurante. difícil, Aí né? você para e pensa, puxa, e agora, o que eu vou É, comer? Né? Nos primeiros meses, né, que eu tinha parado de comer carne, ao você sentir o cheiro, né, de um bife, né, de um assado, é, né, você fica com aquela coisa, né, puxa, e agora, será que, né? Então acho que é mais ou menos isso, né? Se a pessoa não tiver um autocontrole, não tiver uma situação, não tiver firme nos seus propósitos, vai ser mais difícil lidar com uma situação como essa, seja ela qual for. Né? Eu dei o bem exemplo mais. da pessoa que parou de beber, mas pode ser em qualquer outra situação, né? Mais ou menos isso, né? Sim, é mais ou menos isso, é. Autocontrole e força de vontade, né? E uma estrutura, a gente tem que ter uma base também. E do meu ponto de vista, entra aí a base psicológica, né, mental, a base física, então tá bem comigo mesma, e a base espiritual. As três é um tripé. Do meu ponto de vista, a nossa estrutura é um tripé. E esse tripé ele tem que estar, pode não estar tão perfeitinho assim, mas tem que estar pelo menos segurando ali. Senão é muito mais difícil passar na frente do bar sem entrar dentro dele, né? Pois é. Às vezes, para alguns, né? Às vezes a tentação é mais forte. Bom, É, então. pra gente finalizar o nosso bate-papo, acho que uma coisa que ficou muito, para mim, pelo menos, ficou muito marcante na nossa conversa do ano passado, que foi em relação a fechamentos de ciclos. Né? Sempre que não chega essa época agora, Sim, final de ano, a gente fica fazendo aquela retrospectiva pessoal, né? O que foi bom, o que não foi. Né? Você falou disso, né? De se fechar um ciclo, né? Sempre no final de um ano, né? Existe um sim, fechamento de um ciclo e o início de um novo ciclo, né? E a gente sempre espera que o novo ciclo seja melhor, que seja mais proveitoso, né? Enfim. Na sua com opinião, você acha que certeza. nós estamos terminando o ano com uma sensação de ciclo fechado ou ainda vão ficar coisas pendentes, ainda vão ficar arestas, ainda vão ter coisas que ao final do ano que vem, puxa, eu ainda não fechei o ciclo lá de 2020, né? É mais ou menos um cartão de crédito. Eu comprei lá há 2 anos e ainda estou pagando agora. Né? E você fica com aquela coisa pensando, puxa, ainda estou pagando por um negócio que de repente já não estou nem mais usando, que já estragou. Enfim, esse fechamento de ciclo, né, que você falou no passado. Você acha que para esse ano, diante de tudo que a gente vivenciou, né, das experiências individuais e coletivas que tivemos, você acha que a gente pode dizer que o ciclo de 2021 está sendo fechado ou vão ficar arestas ainda para 2022? É, eu acho que arestas ficam, mas se a gente for pensar em relação à pandemia, a vacina que chegou esse ano, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem uma porcentagem muito grande da população já vacinada, traz para a gente uma sensação de ciclo fechado, no sentido de a vida pode voltar ao normal. Aquele ciclo de recolhimento, aquele ciclo de reclusão acabou. Acabou de um jeito diferente. É claro que não acabou podendo tudo, é claro que não acabou de uma forma desgovernada, mas acabou. Né? Se eu quero ir num shopping hoje, por exemplo, tá mais fácil, tá melhor. Tomando os cuidados, tentando ir num horário mais vazio, mas eu posso ir. Se eu quero ir num restaurante, eu vou da mesma forma, mas eu consigo ir. Num horário mais vazio, do lado de uma janela ou numa área aberta, eu consigo estar ali. Então, assim, talvez esse ciclo de reclusão esteja fechado. Porque eu creio que, independente do que acontecer no ano que vem em relação à pandemia, aquela reclusão que a gente teve em 2020 não teremos mais, não vai ter mais. Porque pior, igual o jeito que estava, não vai ficar. Por conta da vacina, né? Então, as pessoas que se contaminarem a partir de agora, já vacinadas, é claro, não terão um agravamento da doença. Então, vão poder ficar em casa ou é, vai sarar, né? Vai se curar mais rápido. Então, assim, ok, tá melhor. Mas ainda ficam arestas, ainda ficam pontas aí para o ano que vem, né? Para esse ano que está quase chegando já, mas vamos ver, né? Vamos ver no final do ano que vem o que vai ter acontecido aí, né? Que ciclo que vai ter se fechado. Ou não, mas eu espero que sim. Se Deus quiser, estaremos aqui ano que vem
né? Ou de forma Com virtual, certeza. ou de forma presencial, né? Quem sabe, né? A gente tem uma situação mais segura e Vamos ver o que vai ser tranquila. possível. É, mas tomara que no ano que vem a nossa conversa de repente seja outra, né? Ah, não, fechamos os ciclos, está tudo certo. Agora vamos pensar, né, em outras coisas, né? Porque a vida é contínua, né? Então que a gente pense em coisas Ah, sim, que sejam mais benéficas, que sejam melhores para todo mundo, né? Individualmente e coletivamente, mas que esses com ciclos, né, que certeza. ficarem abertos, essas pontinhas que ficarem abertas, que a gente não toque mais esse assunto. Tomara que na nossa última live do ano que vem a gente não venha tocar mais nesse assunto, que sejam coisas mais positivas. Tatiana, a gente está encerrando Esperamos que sim. a nossa live. Queria que você deixasse a sua mensagem final para todo mundo que está nos assistindo, né? Você como psicólogo, não tenho certeza que todo mundo que tá, assiste, psicólogo sempre tem uma mensagem de esperança, sempre tem alguma coisa de bom que vai dar aquele up na minha vida, né? Olha a responsabilidade, mas tenho certeza que pela sua experiência profissional, pela sua, pela sua experiência de vida também, tenho certeza, né? E todos nós, né? Podemos sempre dar uma mensagem de otimismo, de esperança para aqueles que estão ao nosso redor, porque afinal de contas todos nós temos algo de bom a dar, independente da profissão que a gente Ah, exerça, né? sim. Independente daquilo que a gente acredite, mas a gente sempre pode dar alguma coisa de positivo para alguém. Né? E você, como uma profissional, né? Como uma psicóloga, tenho certeza que tem aí um quesinho a mais para nos dar, uma diquinha a mais que eu, por exemplo, não teria para dar nesse momento, Tatiana, para a gente encerrar o nosso bate-papo. Por favor. Bom, antes da minha fala final, eu queria só agradecer de novo pelo convite, né? Por podermos cumprir a promessa, deu certo, cumprimos. Mas obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E, bom, como mensagem final, eu diria que é importante a gente fazer, aproveitando esses últimos dias de 2021, fazer um balanço desse ano que passou, mas tentando olhar para as coisas positivas. Eu digo isso porque foi um ano muito difícil e por conta disso foi e é muito difícil olhar para o que teve de bom, para cada coisa que a gente teve de bom ao decorrer dos meses do ano, né? Então acho que é importante a gente fazer uma retrospectiva nesse sentido. Ah, meu ano foi ruim, perdi o trabalho ou não consegui voltar a trabalhar, ou meu filho piorou na escola, enfim. Mas tivemos coisas boas também. Chegamos até aqui com saúde, chegamos até aqui resilientes, de uma certa forma, né? Então, olhar para o ano que passou e que está na reta final agora, que está acabando, de uma forma mais positiva. Não digo isso tentando trazer aquela positividade no sentido de ver tudo rosa com bolinha branca, não é isso. É no sentido de ver que, apesar dos momentos ruins, a gente também tem coisas boas. Às vezes elas são pequenas, mas têm um tamanho gigantesco por trás, né? Então, assim, olhar para isso e tentando levar isso para o ano que vem. Tentando traçar metas para o ano que vem, tentando traçar objetivos palpáveis. Eu falei isso na última live, mas para quem não viu, vou falar de novo. Tentando traçar metas mais palpáveis, do tamanho que a gente consegue cumprir, para que a frustração seja muito menor. Então, se eu quero emagrecer e eu falo que eu vou perder 50 quilos em 4 meses, é muita coisa, eu não vou conseguir. Então, vamos tentar reduzir para uma meta palpável para que você consiga ter uma conquista no final do ano que vem, para que você consiga ter uma sensação de vitória em algum aspecto da sua vida aí que esteja precisando, né? E, de novo, focar na empatia. Focar no tentar olhar o próximo, tentar se colocar no lugar do próximo sem deixar de se olhar. Porque a empatia não é só se colocar no lugar do próximo, é não deixar de se olhar também. Porque se eu só olho para o outro, eu não olho para mim. E é importante fazer esse movimento, eu olhar para o outro, mas continuar me olhando também, para que eu não me deixe de lado. Né? Senão fica complicado, assim, né? É. Mas acho que é mais ou menos isso. É tentar olhar para o ano que vai vir sendo realista, né? Com realismo, com esperança e focando no que a gente pode controlar, focando no que eu consigo fazer para que o meu ano e o ano de quem está perto de mim seja bom. Né? Como que eu posso fazer? E começar. Não precisa nem esperar o 1º de janeiro. Amanhã, dia 28, sei lá, dia 30,
pensei numa, vai lá e faz. Não precisa nem esperar o 1º de janeiro. Porque, assim, o primeiro passo, ele é o mais difícil, mas é o mais importante. Então, eu acho que é mais ou menos isso. E bola para frente que 2022 está chegando aí. Tá batendo na porta já. Tá batendo na porta. Mais 4 dias, né? Estaremos em 2022. E Já. Em nome do Jefa Sorocaba, Tatiana, te agradecer, né, por você estar aqui com a gente mais este ano, né? Foi muito bom, né, os nossos bate-papos aqui. E espero que a gente possa ter outros bate-papos, não só no final do ano, né, mas ao longo do ano também, né? Porque tem vários assuntos, né, que são relevantes de serem tratados, né? A própria depressão, né? É um assunto que muita gente nos pergunta, como vocês vão falar de depressão e tal? Apesar da gente já ter falado... Podemos marcar uma. Sim, apesar de a gente já ter falado de alguns assuntos, mas é sempre importante voltar a alguns assuntos que são mais relevantes, mais pendentes, né, na vida das pessoas. Então, que a gente possa estar juntos de novo, ou virtualmente, ou presencialmente, quem sabe, né, em 2022. Em nome do Jefa Sorocaba, minha gratidão. Seria bom. Minha gratidão a você, por você ter estado com a gente. Que Deus te abençoe muito na sua vida, que você tenha um 2022 iluminado nas suas atividades profissionais, a sua vida pessoal, e que todos os seus sonhos, todos os seus desejos também possam ser realizados em 2022, porque não é porque a pessoa é psicóloga que não tem problema e que não tem sonhos, né? Todos nós temos sonhos, todos nós temos as nossas questões, né? Então, muitíssimo obrigado, Tatiana, em nome do Jefa Sorocaba, que você tenha um 2022 muito iluminado, com muita paz e muito amor em seu coração, acima de tudo. Amém. Eu que agradeço e desejo mesmo, não só para você e a sua família, mas para todos do Jefa e todos que estão assistindo a gente também. Legal. E ano que vem vai ser um prazer, ou fazer a mesma live no final do ano e outras no decorrer também. Estou à disposição de vocês. Que bom. Então, mais uma que renovou o contrato com a gente aqui. A gente fez outras lives aqui nas outras semanas anteriores, né? Sempre renovando os contratos, né? Então, Tatiana renovando o contrato com a gente. Está renovado. Aqui. Que bom. O nosso contrato para 2022 de palestra. Muitíssimo obrigado, Tatiana, por você ter estado com a gente na noite de hoje. Para vocês que estão nos acompanhando agora, a gente vai fazer a nossa prece de encerramento, né, a nossa última live nossa live gravada, né, na verdade, de segunda-feira. Mas, de novo, para vocês que estão nos assistindo também, em nome do Jefa Sorocaba, o nosso agradecimento por vocês nos assistirem. Né, todos os nossos bate-papos, todas as nossas palestras estão gravadas lá no nosso canal no YouTube, no nosso Facebook. Então é só entrar lá e assistir. Tem temas dos mais variados possíveis, tenho certeza que algum vai tocar você de uma forma muito especial. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento, nosso último bate-papo desta segunda-feira, deste ano de 2021, agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai, que nos permite e que nos dá o dom da vida, que nos permitiu estarmos juntos, ainda que de forma virtual, nessas nossos bate-papos, nesses nossos encontros, ao nosso Mestre amado Jesus, que guia os nossos caminhos, que nos serve de modelo para as nossas vidas, para aqueles que comungam do ideal espírita, os nossos mentores e benfeitores espirituais, ao nosso querido irmão Francisco de Assis, que dá o nome ao nosso centro, por proteger e abençoar os nossos animaizinhos, que todos nós sejamos amparados e auxiliados nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades do dia a dia, e que este ano que está prestes a começar possa ser melhor individualmente e coletivamente, e que cada um receba aquilo que estiver precisando para o momento, aquilo que for da real necessidade de cada um. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre, e que estejamos juntos em 2022, se Deus quiser. Minhas cachorrinhas aqui dando o ar da graça delas no nosso encerramento do nosso bate-papo de hoje. Que todos vocês tenham um excelente 2022 para aqueles que costumeiramente nos assistem só às segundas-feiras, mas na quinta-feira estaremos na nossa última live realmente do ano de 2021 com a nossa companheira Jéssica Paixão, nutricionista, que vai nos trazer aqui uma receita vegana para a gente poder passar esse ano novo aí, pelo menos com uma situação um pouco mais tranquila em relação à nossa alimentação. Grande abraço, pessoal, fiquem com Deus. Para quem for de quinta, até quinta-feira. Para quem for de segunda, até o ano que vem, até a próxima segunda. Tchau, pessoal, fiquem com Deus.